da conceituação. Olá, turma! Estamos iniciando mais uma aula do componente curricular Educação de Jovens e Adultos, do Grupo Educacional FAVENE. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa quarta aula. Hoje nós iremos abordar o tema Ações e Adequações Metodológicas. Esse tema é muito importante na EJA, tendo em vista que vai nos ajudar a compreender o fazer na EJA, tendo em vista que nós também já discutimos, já vimos essa questão da conceituação, da importância dos sujeitos da EJA, e agora nós vamos ver as possibilidades, a prática, a ação pedagógica, em que ela pode se basear para acontecer, para acontecer da melhor forma, né? Para promover a educação, a inserção desses jovens e adultos, a inclusão, né? Na verdade, a inclusão, essa é a palavra. A educação dos jovens e adultos, ela também trabalha com essa perspectiva de incluir, né, de fazer com que essas pessoas, nessa volta, né, elas sejam incluídas em processos de ensino e aprendizagem, né, que qualifiquem, que potencializem, que promovam aprendizados importantes, saberes importantes para a vida desses sujeitos. Então, falar de ações e adequações metodológicas é também falar daquilo que vai desafiar, né, o docente, o professor, diariamente, cotidianamente, na sala de aula. Mas nós já falamos sobre desafios aqui, né? Se não falamos aqui, vou reforçar aqui, vou trazer, né, essa questão do desafio e dizer que todo professor, na sua carreira, no seu fazer, deve se sentir desafiado. O desafio, na verdade, deve ser entendido como uma motivação. Né? E para quem está, né, tendo experiência, desenvolvendo experiência, né, de educação de jovens e adultos, né, e para quem está conhecendo, né, essa modalidade, essa possibilidade também de trabalho, do fazer docente, do fazer pedagógico, é importante que também entenda isso como um desafio, mas um desafio que nos motiva, que nos lança a fazer melhor, a fazer diferente, a um fazer inovado, a um fazer comprometido. Né? Então, a EJA, né, nos coloca nesse lugar, pensar as ações e as adequações metodológicas nos coloca nesse lugar de sermos desafiados para fazer diferente e, então, né, e a partir disso promover, né, essa inserção, essa inclusão, né, essa qualificação, né, essa qualidade, né, da educação que é oferecida, né, dos processos educativos que são oferecidos a esses sujeitos. Dessa forma, né, nós temos como objetivo hoje, tratando de ação, tratando de adequação metodológica, nós temos como objetivo conhecer as implicações de abordagens metodológicas para a educação de jovens e adultos, né? E mais precisamente, nós vamos tratar de duas abordagens que são extremamente importantes e fundantes dessa ação, dessa prática, dessa adequação que deve ser feita, né? Deve ser desenvolvida a partir dos processos educativos na EJA, que é a questão da interdisciplinaridade, né, com esse olhar sobre a EJA, sobre esses sujeitos, sobre sobre o que a demanda desses sujeitos, a necessidade, o contexto, o modo de vida desses sujeitos. Então, a interdisciplinaridade, tratando de conteúdo, tratando de teoria, e também a contextualização. Né? Entender os saberes e as experiências desse sujeito como um elemento importante também para favorecer a abordagem, né, metodológica que deve ser, né, deva ser desenvolvida a partir de cada contexto, né, da EJA, né, de cada sala de aula, de cada momento, né, de cada processo que está sendo desenvolvido. Então, essas duas abordagens nós vamos tratar hoje, né, nós temos um texto base que traz autores como Sampaio, Fazenda, Freire, né, e outros autores que vão nos ajudar a entender
essas abordagens, né? E, né, em que essas abordagens, elas nos ajudam na compreensão acerca de como deve ser essa ação e essa adequação, né? Essa adequação da metodologia. Então, vamos lá. Né? Seguindo, né? Quando nós falamos em abordagem metodológica, né? Nós não estamos falando em um fazer, né? Descomprometido, sem fundamentação, sem uma direção, sem uma orientação. Ao contrário, né? Quando falamos em uma abordagem, nós falamos em uma ação, né? Em um tipo de intervenção que vai ser desenvolvido, né? Que deve estar fundamentada em uma ideia, em um princípio, em uma noção, né? Do que fazer, de como desenvolver aquele processo, né? E a metodologia, né, nessa abordagem metodológica que nós precisamos refletir, pensar, né, nesse fazer, né, nós vamos encontrar métodos, nós vamos encontrar técnicas, né, que vão favorecer o desenvolvimento dessa abordagem. Né? No caso da EJA, né, esse olhar cuidadoso sobre como, né, tratar, como abordar e como desenvolver o ensino, né, e a aprendizagem deve ser muito cauteloso, né, preciso, né, e é isso que nós queremos destacar. Aí destacar especialmente a partir das duas abordagens que nós vamos tratar, né? Mostrando que é importante, sim, né, fazer essa reflexão, fazer esse pensamento para poder colaborar, né, contribuir com os resultados, né, com o alcance dos resultados esperados. Né? Porque, veja, nós temos um contexto, já tratamos sobre isso, nós temos um contexto de volta desses sujeitos à sala de aula. Né? Então, o que se espera nessa volta é o quê? A inclusão, a inserção, né? O aprimoramento, né? O desenvolvimento de alguns processos. Né? Vimos que eles voltam, né? Que esses jovens, esses adultos, né? Esses adultos mais idosos, eles voltam, né? Com interesses e objetivos diversificados. Né? Então, esses interesses, esses objetivos, essas experiências, né? Elas contam muito no momento em que nós vamos planejar, nós vamos organizar a nossa atuação, a nossa metodologia, a nossa abordagem metodológica. O que é mais importante nisso, né? O que é que deve nos estimular, nos motivar, é fazer com que eles sejam sim incluídos, com que eles sejam sim inseridos, com que haja sim um aprendizado, com que haja sim um conhecimento novo ou um conhecimento ressignificado a partir das experiências que esses sujeitos eles vão trazendo para o processo de ensino e aprendizagem na educação de jovens e adultos. Né? É isso que se busca, é isso que se quer, dar esse sentido, dar esse significado. Por isso que a importância da abordagem, né? A importância de uma abordagem na educação, de pensar com precisão, com cautela, com cuidado, com responsabilidade, a metodologia favorável, a metodologia que deve ser mais favorável àquilo que eu estou colocando como objetivo, né? O método que eu vou empregar, né? O método que eu vou desenvolver, né? Com essa finalidade, né, de perceber, né, os resultados, de identificar os resultados e, consequentemente, né, identificar esses resultados e que esses resultados sejam também positivos, que esses resultados sejam também, né, aprendizados, né, coletivos, né, um saber coletivo, um saber construído, que é um saber que tanto o educando, o aluno, como o educador, o professor, né, ele se apropria de um saber novo, de um conhecimento novo, né, acerca da vida, acerca das relações, acerca dos contextos, e é uma forma da educação se mostrar, né, para além daquilo que nós formalmente conhecemos. Né, vamos dizer assim, né, aquilo que nós formalmente conhecemos, ou aquilo que nós culturalmente desenvolvemos, né, a partir, por exemplo, da metodologia tradicional. A metodologia tradicional, que
é aquela metodologia que está presente, né, no momento em que a escola, no momento em que o ensino ele é instituído, né, ele passa a ser uma instituição social, né, legal, apoiada, legitimada pelo Estado, pelos governos. Então, essa educação, esse desenvolvimento, né, ele esteve muito próximo, muito apoiado em uma metodologia tradicional. Hoje, nós temos, né, fazemos essa reflexão e temos esse cuidado de perceber outras metodologias que são necessárias, que são importantes, e especificamente, né, no caso da EJA, né, de forma bem particular, que é esse o nosso conteúdo hoje, né, nosso componente trata disso hoje, ainda mais, né, ainda mais, porque essa volta, né, essa saída e essa volta, né, sinaliza a necessidade de uma metodologia, sim, diferenciada, sim, inovadora, transformadora, né, uma metodologia que nos desafia, né, uma abordagem que nos desafia como docentes, como educadores, professores, a um fazer diferente. Então, nós temos as abordagens, né, que vão surgindo, que vão respondendo ao que deve ser feito, né, a partir do que se tem como objetivo, como finalidade. Né? Nós temos duas imagens aqui que podem mostrar, né, expressar um pouco do que é a metodologia, do que é uma abordagem metodológica. Então, é uma forma de fazer, não é? que vai apresentando aí um conjunto de métodos, de técnicas, né, de práticas pedagógicas, de ações educativas que favorecem, né, esse resultado, né, o alcance dos resultados que se deseja. Nós temos aqui do meu lado direito, nós temos aqui uma imagem que é bem expressiva, né, do momento em que a EJA ela vai sendo, né, pensada, desenvolvida. Nós já tratamos sobre isso, né, que a campanha de Pé no Chão também se aprende a ler. Então, é algo, né, que nós podemos ver nessa imagem como, né, a metodologia, então, ela trouxe, né, ou ela deve trazer, não é, essas características e essa representação, né, de como ela deve ser a partir daquilo que ela vai tratar, a partir daquilo que ela vai desenvolver, dos processos educativos que ela vai desenvolver. Né? E mais aqui, do lado esquerdo, nós temos uma outra imagem, né, que também vai tratar né, também expressa, né, representa o que nós queremos destacar como uma metodologia que vai, né, participativa, né, com diálogo, com a colaboração, né, dos educandos no processo. Né? Então, essas metodologias, né, essa forma de fazer diferenciada, né, ela deve caminhar para qualificar, melhorar os processos educativos. E, mais uma vez, tratando de EJA, né, tratando da EJA, da educação de jovens e adultos, nós temos o compromisso de fazê-la cada vez mais diferente, né, inovadora, transformadora por conta disso. Né? Nenhum processo ele se dá, né, sem esse planejamento e esse cuidado em relação à metodologia. Né, o que fazer, né? Quais são os métodos que eu vou empregar, né? Quais são as ações, quais são as técnicas. Então, tudo isso é muito importante para garantir o quê? O desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, né? Nos níveis e modalidades que nós vamos encontrar na educação básica, né? Então, a abordagem, ela tem o como fazer, o que fazer, o que é que eu vou utilizar para fazer, né? Aquilo que eu desejo, né? Desenvolver o processo, né? É essencial, é importante. E aí, né, também recai na questão do planejamento, de como deve ser esse planejamento. Então, pensando essa abordagem metodológica especificamente para a EJA, nós vamos apresentar aqui alguns elementos, né? Destacar alguns elementos que são importantes, né? Como, por exemplo, né? Quando nós falamos em abordagem metodológica, né? A primeira sentença que nós vamos encontrar aqui é de que, né? De reavaliar o currículo escolar. Né? Por isso que nós podemos, então, falar, né? E falamos de ações, de adequações, né? Dentro do processo educativo para poder, né, fazer com que, né, a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, ela responda
né, aquilo, né, ela produz os resultados que são necessários, né, que se almeja, né? E a questão da metodologia, ela é essencial para isso, né? Quando se reavalia um currículo escolar, né, se reavalia a partir da questão da metodologia, do como fazer, do que fazer, né, do que empregar nesse fazer. Né? Então, essa reavaliação do currículo escolar é um passo importante nessa abordagem, né, em como pensar essa abordagem, e aí seguimos, né? Uma vez que a instituição educacional desempenha um papel fundamental na sociedade. Então, veja, aqui nós temos o compromisso também da escola, da educação, né, em fazer com que, né, esse reavaliar o currículo escolar não é algo sem um sentido, né? Mas quando tratamos da EJA, da educação de jovens e adultos, o sentido é promover a educação, promover a inclusão, promover a inserção, né? Fazer com que esses processos, eles sejam processos realmente prósperos, né? Sejam processos importantes, em que esses sujeitos, né, esses vários sujeitos, eles vão sim adquirir um conhecimento, um saber, né, que vai potencializá-los, né, que vai garantir a aquisição de competências, né, que vai qualificá-los, né, que vai fazer com que eles, né, tenham acesso a uma educação de qualidade e à condição de cidadãos, né, a condição cidadã, né, compreendendo seu contexto, compreendendo sua vida, compreendendo seu papel social. Então, é muito importante pensar nisso, né, pensar nesse currículo que vai ser reavaliado para garantir essa adequação, essa adaptação e, consequentemente, garantir, né, fazer com que, né, esses sujeitos, né, eles tenham acesso, eles possam experimentar essa educação com qualidade, né, com qualidade. E aí, seguindo, nós temos, né, a questão dos parâmetros curriculares nacionais, né, que eles vão normatizar a organização pedagógica da escola em torno de 3 princípios, né, tomando como referência a educação de jovens e adultos. Né, o que é que esses princípios orientadores eles vão trazer como questões importantes, né, para a metodologia, para a abordagem metodológica para a EJA, né? A contextualização, a interdisciplinaridade e as competências e habilidades. Né? Então, isso vai ser algo que vai ser demandado. Né? Pensar a abordagem metodológica, pensar a metodologia na educação de jovens e adultos, né? É pensar com esse olhar, é respondendo a esses princípios, né? Buscando esse fundamento nesses princípios, o fazer fundamentado no princípio da contextualização, interdisciplinaridade e as competências e habilidades também, que são, né, algo que nós temos hoje, né, dentro da educação, dentro das normas, né, do que temos como diretrizes e normas da educação, é algo essencial, né, é algo que se coloca como, né, uma questão, né, importante, né, algo que se busca com os processos educativos. E a EJA não está fora disso, né? A educação de jovens e adultos também responde, também deve responder a isso. A proposta curricular para jovens e adultos, e aí nós temos aqui essa proposta, né, que foi feita numa parceria, ação educativa com o Ministério da Educação, né? Ela produziu materiais didáticos bastante conscientes para o desenvolvimento de um projeto pedagógico de escolarização. O que é que nós temos aqui? Né? Primeiro, né, a importância de ter um material, né? E esse material ele é produzido e ele responde às demandas, né, que vão ser apresentadas, né, nessa modalidade, na modalidade da educação de jovens e adultos. Então, esse material que vai levar em consideração o quê? Né? Os sujeitos, a identidade dos sujeitos, o modo de vida. Então, uma série de questões foram aspectos, né, desses sujeitos e desse contexto foram considerados para a produção desse material. Para quê? Para fugir, né? Fugir tanto, né, daquela questão mais da metodologia mais tradicional,
né? Porque essa metodologia ela não responde muito bem, né, às demandas da educação de jovens e adultos, né? E para trazer, né, para o centro, né, do processo o aluno, né, para trazer para o centro do processo, envolvê-lo, né, torná-lo ali, né, participante, né, fazer com que ele participe, com que ele se envolva, com que ele construa também, né, a partir da sua participação, construa também esse processo, o processo, né, de ensino na EJA, ensino e aprendizagem na EJA, o processo educativo, seja também esse processo participativo, onde os seus sujeitos, né, eles contribuem, eles pensam, eles refletem, né? Então, esse material, ele é muito característico, né? Então, quando nós falamos em metodologia, falamos em abordagem, nós falamos sim, né, nós temos sim um material que vai trazer todos esses elementos que são característicos da EJA, que são fundamentais, fundantes, orientadores acerca da educação de jovens e adultos, e que vai contribuir com a aplicação, né, o desenvolvimento dessa abordagem. E aí, mais uma vez, a questão da contextualização, então, a abordagem metodológica que leva em consideração essa contextualização, esse lugar, essa vida, essa experiência, esse saber desse aluno, né, como um saber que ele traz da experiência, mas um saber que também pode dialogar e ser considerado no processo, né, como algo importante e que nós não podemos abrir mão. Né? Eu costumo trazer essa questão da contextualização, né, em todos os momentos, etapas, modalidades da educação. Né? Uma educação que ela se pensa, né, humanizadora, que ela se pensa, uma educação para todos, né, acessível para todos, ela precisa, né, ter, né, como um critério importante, né, como uma direção importante, a questão da contextualização, de entender os sujeitos, de entender os contextos e de entender que esses sujeitos, suas experiências, seus saberes, né, os contextos, eles podem sim, assim, eles devem ser considerados no processo, né, educativo, né? E com isso, né, com essa consideração, esse processo, né, ele ganha um significado, ele ganha um sentido, né? Ele ganha ele passa, os sujeitos passam a se identificar, a se reconhecer, né? Há um reconhecimento, há um lugar desses sujeitos nesse processo com a contextualização. Quando nós contextualizamos, né? Quando nós trazemos esses elementos, que são os elementos humanos, né? Do humano, da vida, do viver, da experiência, para o processo. Então, abordagem metodológica para a EJA, ela é importante, né, para ela considerar também, né, esse elemento, a interdisciplinaridade, a contextualização, a interdisciplinaridade ou a questão na perspectiva intercultural, né, esses elementos serão, sim, importantes. E veja, né, para nós reforçarmos essa questão da contextualização, do contexto das experiências dos sujeitos, né, nós trouxemos aqui, nós estamos falando de sujeitos que, em algum nível, né, vão apresentar, né, alguma dificuldade com a questão da alfabetização, né? É isso que nós tratamos quando nós pensamos, né, na EJA, na educação de jovens e adultos. Embora, né, nós tenhamos que fugir dos preconceitos, né, que isso tem gerado, né, dentro e fora da escola, né, na sociedade e também dentro da escola, né, em relação a esses sujeitos, né, como se esses sujeitos não tivessem, né, fossem vazios, né, mas esse processo, o processo de educação de jovens e adultos, ele, ao contrário, né, é um processo educativo que reconhece, né, esses sujeitos como sujeitos importantes, né, seus saberes como importantes, não são vazios. Né? E aí, quando nós falamos em contextualização, né, e pensamos em letramento, porque, né, a educação de jovens e adultos é para a educação, né, é para, né, alcançar um nível, né, com esse formato, né, com essa ideia que nós estamos trazendo para alcançar um nível, né, de compreensão, de leitura,
né, que possa realmente, né, qualificar e colocar e reposicionar, né, e garantir as competências e garantir as habilidades e garantir a participação desses sujeitos dentro e fora da escola, né, de forma mais autônoma, né, mais empoderados em relação aos conhecimentos, aos saberes. E aí, quando nós pensamos em letramento, por conta disso, né, da própria questão, né, da alfabetização, né, e contextualização, é importante nós entendermos isso, né, que o letramento, essa frasezinha aqui final, né, o letramento é um fenômeno intrinsecamente social. Então, quando nós falamos de letramento, quando nós falamos de educação a partir, né, da abordagem metodológica da educação de jovens e adultos, daquilo que nós devemos pensar, destacar e refletir, nós estamos falando, sim, né, de um processo que garante, né, através, né, da educação, através do ensino, essa leitura de mundo, essa compreensão de mundo, além da compreensão da letra, da escrita, né, mas uma compreensão de mundo, que se traduz o quê? Numa comunicação, numa fala, num entendimento, numa participação, numa ação autônoma dos indivíduos na sociedade, né? Então, a educação de jovens e adultos e a abordagem metodológica, ela deve sim favorecer, né, essas experiências a partir desses princípios e dessa abordagem. E aí, em relação à interdisciplinaridade, nós vamos destacar o quê? Quando trazemos esse tema, né, e pensamos esse tema, né, a partir das normativas, a partir das experiências que vêm sendo desenvolvidas, né, desse romper com um modelo mais tradicional, uma abordagem mais tradicional, né, um romper com um saber fragmentado, um saber científico fragmentado, e fazer e possibilitar, né, um saber e um conhecimento articulado, né, que dialoga, né, com outros saberes e promove uma educação e um saber novo, um conhecimento novo e construído. Nós estamos falando de quê? Nós estamos pensando em currículo, né, nessa reavaliação do currículo escolar, nessas mudanças, nessa adequação, nessa adaptação, né, que esse currículo ele precisa apresentar, oferecer para que, né, essa educação ela aconteça. Estamos falando na questão visualizamos isso, né? A questão da transversalidade estrutural, ou seja, né, contextualizando, né, através da contextualização, da interdisciplinaridade, nós vamos poder tratar de temas transversais, tratar de temas do contexto, tratar de temas relevantes, né? E mais uma vez a questão da contextualização sócio-histórica, entendendo, né, que a educação de jovens e adultos ela vem de um processo, de uma trajetória histórica, né, e ela continua vivenciando uma trajetória histórica quando ela precisa, né, ser pensada, ressignificada, onde os sujeitos que estão envolvidos, né, nesses processos de educação de jovens e adultos, eles precisam cada vez mais, né, se sentir comprometidos com essa transformação, com essa mudança, com essa educação, né, com esse fazer, né, que promove, né, uma educação diferente, mas acessível, né, que, como nós dissemos, né, inclui, né, insere, faz com que os sujeitos participem, né, a interdisciplinaridade a partir desses elementos, né, a reavaliar o currículo, a questão da transversalidade, considerar o contexto, a sala de aula ela se modifica, ela não é mais um lugar apático, um lugar neutro, ou um lugar apenas para, né, os conteúdos, mas é um lugar para os sujeitos conhecerem, para os sujeitos se conhecerem, né, para os sujeitos participarem, para os sujeitos educandos, né, os jovens e adultos, né, se fazerem, né, sujeitos nesse espaço. Então, a sala de aula ela ganha um novo formato, né, uma nova forma. Ela deve ser pensada de outra, organizada, né, de outra forma. Esse elemento, essa abordagem metodológica a partir da interdisciplinaridade traz, sim, né, esse elemento novo para a sala de aula. O contexto, como é que eu vou considerar esse contexto? A partir desse elemento da contextualização histórica, né, mas o contexto, o momento, né, o que é que nós vamos encontrar?
O contexto não é singular, não é um indivíduo, mas é o indivíduo, mas também o coletivo. Então, é o contexto plural. Então, nós temos uma compreensão da realidade que faz com que haja uma intervenção desses sujeitos e também do sujeito educador, né, do professor, diferenciado, né, a partir dessa consideração em torno do contexto singular, né, e do contexto plural. Os contextos em que nós vivemos e os contextos em que nós nos encontramos. Né? Mais um elemento importante acerca da interdisciplinaridade, que é a colaboração. Né? A colaboração. Os sujeitos, eles colaboram. Educando o aluno, educador, professor, estão colaborando com esse processo. Estão entendendo o processo como diferente a partir dessa abordagem metodológica, né? E estão colaborando, estão fazendo, estão construindo. E aí nós temos, né, o outro elemento que é a relação de reciprocidade, né? A relação de reciprocidade que se dá no diálogo, se dá no envolvimento, se dá na participação, no comprometimento de todos com o processo, né? A partir da abordagem. Então, vejam, o educador interdisciplinar carrega consigo um interesse particular em explorar, investigar, demonstrando um nível de comprometimento distinto em relação aos seus alunos e emprega métodos e abordagens contemporâneos de ensino. Né? Aqui é uma citação de Fazenda. Então, vejam, né? Essa postura e esse entendimento do educador, do professor, é diferente, é diferenciado. Né? Tem que ser diferente, tem que buscar essa inovação, essa transformação, esse fazer diferente. Mas não é um fazer diferente por fazer diferente, né? Mas é um fazer diferente com esse objetivo, com essa finalidade. Promover a educação, né? Essa educação que inclui, né, esses sujeitos, esses jovens e esses adultos que voltam para a escola. Né? É esse comprometimento, é esse entendimento desse fazer. E esse fazer com essa cara, né, essa característica muito forte, né, da abordagem metodológica, né, interdisciplinar ou, né, intercultural, né, que vai considerar, né, esses saberes, né, que se encontram, né, esses saberes, esses conhecimentos que se encontram, né, nas várias disciplinas, né, para se fazer compreendido, para se fazer, não é, ressignificado a partir das experiências na educação de jovens e adultos. E mais, ao incorporar os temas transversais, né, que está lá naquele elemento da transversalidade estrutural, então, ao incorporar os temas transversais, os educadores estão empregando uma ferramenta valiosa e poderosa no desenvolvimento humano, ao abordar assuntos que fazem parte do dia a dia da sociedade. Então, são duas abordagens, duas formas de fazer que nós destacamos como essenciais, né, a partir das suas implicações, a partir do que elas trazem, a partir das possibilidades, né, ao desenvolvê-la, a interdisciplinaridade, o intercultural, a perspectiva intercultural, e a questão dos contextos, dos temas transversais, né, dessa leitura de mundo, nessa compreensão dos sujeitos, né, daqueles que estão ali, dos alunos, né, dos processos, de como os processos educativos eles podem acontecer da melhor maneira possível, isso faz com que, né, a educação de jovens e adultos ela se fortaleça enquanto uma modalidade, né, importante, né, e que produz os resultados, né, os resultados necessários, né, para essa inclusão, né, desses sujeitos, desses jovens e adultos no processo educativo. Então, aqui, né, enquanto práticas pedagógicas, o que é que nós vamos destacar, né? Considerando as abordagens, né, o que essas abordagens nos traz como elementos, nós vamos, então, considerar a prática, né, esse fazer. Então, esse fazer, né, a metodologia, aí vem as práticas, as técnicas, o método, o que é que eu vou considerar nesse fazer? Primeira coisa é a questão da diversidade, né, a diversidade pensada como a diferença, mas não a diferença que separa, que segrega, né, que distancia,
né? Mas a diferença, né, o reconhecer a diversidade, reconhecer a diferença, né, deve trazer para mim, né, deve trazer para o desenvolvimento da minha abordagem, né, um elemento novo, né, um elemento novo, não um elemento que eu vou, né, excluir, retirar, né, ou que eu vou incomodar, estar resistente a ele, mas é um elemento novo que vai motivar a minha ação, motivar o desenvolvimento, né, do processo de ensino e aprendizagem, aquele que eu considero que é importante, né, ser desenvolvido, né, a partir da prática pedagógica. Então, eu tenho a diversidade, né, e eu tenho essa questão da perspectiva multicultural, ou crítica, desculpem, crítica ou intercultural. Então, esses elementos todos eles vão se juntar, né, tanto para favorecer essa minha compreensão do contexto, né? Essa contextualização que eu preciso fazer, esse entendimento acerca do meu aluno, do contexto, dos saberes, né, que eles trazem e que pode dessas experiências que podem ser então potencializadas, né, dentro da ação pedagógica, né, eu vou ter essa compreensão, né, essa compreensão deles, né, a compreensão do contexto, a compreensão do fazer, né, do que fazer, dessa prática. Então, a prática pedagógica, a partir dessas abordagens, ela considera esse elemento da diversidade, do multiculturalismo, da crítica, né, ou a crítica ou intercultural, né, são elementos que são importantes. E outra coisa também, né, que aqui nós temos, né, a abordagem conectada e integrada versus a abordagem linear, né? O que é que isso quer dizer? Né? Que esse desenvolvimento dessa prática, ela deve sinalizar, né, não para essa ideia de linearidade, senão eu estarei me aproximando, né, de uma metodologia muito tradicional. E quando nós pensamos na educação de jovens e adultos, como nós já dissemos, né, nós temos que fugir um pouco disso. Né? Temos que fugir dessa perspectiva, embora ela seja uma perspectiva muito presente na escola hoje, e até mesmo em algumas experiências de educação de jovens e adultos, né? Ela permaneça, né? Nós temos que fugir disso. Quando nós tratamos dessas abordagens da interdisciplinaridade, a questão do contexto, né, intercultural, esses elementos que nós estamos trazendo aqui para pensar uma abordagem metodológica viável, né, para a educação de jovens e adultos, né, nós não podemos fazê-la dentro, né, dessa abordar dentro de uma perspectiva, né, linear, né, ou de uma metodologia tradicional, né, ela não se encaixa, mas ao contrário, né, essa abordagem ela deve ser conectada e integrada, né, com o contexto, né, integrada com os saberes, com os vários saberes, entendendo os vários saberes, fugindo da perspectiva de um conhecimento, né, científico mais fragmentado e possibilitando a ideia de um conhecimento que possa ser construído, entendido, aprendido por todos. Né? Então, é assim que nós vamos pensando a prática a partir dessas abordagens. Outro elemento importante, proporcionar aprendizados úteis aos educandos. É outra ideia, né, que deve nortear a prática pedagógica. Algo que seja útil, né, para o educando, que o educando entenda, né, signifique, traga para o seu contexto, traga para as suas experiências e que, né, dê um sentido a isso, né, e que torne, faça com quando nós falamos em competência, quando nós falamos em habilidades, é justamente para favorecer isso, né, um aprendizado que possa ser útil, que possa ser empregado, que possa ser utilizado, né, que possa trazer possibilidades, né, que possa trazer novidades, né, para o educando, para o aluno. Valorização dos conhecimentos socialmente construídos, valorização das experiências, né, da própria questão cultural, do elemento cultural, que é muito forte, é muito, muito presente quando nós falamos da educação de jovens e adultos, né, em relação à necessidade de valorizar a cultura, né, os ciclos de cultura, que são algo que estão, né, presentes na trajetória da educação de jovens e adultos, né, como
como um método, né, algo que fez com que, né, a educação chegasse, fosse promovida, né, em muitos lugares, em muitos contextos diversificados, né? Então, essa valorização do que é construído socialmente, das experiências, do que é vivido, esses saberes como saberes importantes, tudo isso dentro da prática, tudo isso dentro de uma abordagem, né, de uma abordagem fundamentada, entendida, né, e desenvolvida, né, principalmente. E aí Freire nos diz, né, por isso a alfabetização não pode se fazer de cima para baixo, nem de fora para dentro, como uma doação ou uma exposição, mas de dentro para fora, pelo próprio pelo próprio analfabeto, somente ajustado pelo educador. Então, nós temos posturas, posições diferentes quando nós pensamos uma abordagem adequada para a educação de jovens e adultos, e nessa abordagem pensamos, então, a nossa prática. Nossa postura é diferente, nosso entendimento é diferente, o nosso fazer é diferente, né? É reflexivo, né? Pensa, nos coloca num lugar, né, de fazer diferente, né? Fazer comprometido, fazer com inovação, né? Inovando, transformando, para poder, né, promover a educação como ela deve ser promovida, os processos educativos. Então, depois de considerarmos essas práticas pedagógicas, né, nós temos então a questão da metodologia, né? Como é, né, que nós vamos poder desenvolver essa prática, né? Quais são os procedimentos para desenvolver essa prática, né? Considerando todos esses elementos, né? A diversidade, uma abordagem conectada, integrada, a valorização do conhecimento socialmente construído, né? E esse aprendizado que tem que ser útil para o educando, né? Então, nós temos o que? A questão da problematização como um elemento importante, então, tudo vai ser problematizado, as questões vão ser problematizadas, os desafios vão ser problematizados, né? Para fazer com que esse educando, esse aluno, ele se veja, ele se reconheça no processo como agente, como um sujeito participativo, né? Envolvido, contribuindo, né? Outro elemento importante é a própria questão da interdisciplinaridade, né? Então, fazer com que, né, haja, né, esse encontro, essa conexão de saberes, né, para promover, né, cada vez mais, né, esse conhecimento e essa apropriação do educando em torno dos conteúdos, né, daquilo que ele vai aprender, para que ele possa também ressignificar, né? A questão da integradora, né? O que eu conheço, o que eu sei, é integrado a um contexto, é integrado a uma realidade, e aí eu consigo perceber essa realidade, perceber esse contexto, me perceber e perceber os outros que estão nesse contexto também, que isso é um elemento importante também na abordagem metodológica, na educação de jovens e adultos. Seguindo, né, nós temos o quê? Impulsionar uma ação, né? Pensando na questão de valorização, né, e na questão do aprendizado útil, né? Então você é impulsionado, né, a partir da metodologia, né, se espera, né, uma ação, uma atitude, autonomia, aquisição das competências, né? Há uma ação a ser desenvolvida. E aí nós conseguimos fazer, né, a relação entre teoria e prática acontecer de forma, né, leve, né, dentro dessa metodologia, né, dentro desses procedimentos. A crítica, né, a crítica a partir de tudo isso, né, ela vai ser uma crítica o quê? Vai ser feito o quê? Uma crítica, a possibilidade de fazer uma crítica consciente, né? Uma consciência social em torno de si, em torno do contexto, como nós já destacamos. O diálogo, né? O diálogo é um elemento importante, um procedimento importante, né? Em todo o desenvolvimento dessa metodologia. A criatividade é outro elemento também que deve ser, né, destacado. E a permanência, né? Fazer com que essa metodologia e esses procedimentos, né, eles aconteçam, né, de forma regular, né? Eles aconteçam, eles possam estar presentes, né? E para que essa metodologia, que com essa metodologia, o desenvolvimento dessa metodologia, né, os educandos eles possam ter acesso, sim, a processos educativos, né, de qualidade, né, que os insira, que os inclua nesse processo da melhor maneira possível. E aí nós temos as abordagens pedagógicas, né? Essas abordagens pedagógicas, elas vão, né, ser favorecidas por essa metodologia, né, que vai
compreender esses procedimentos, e aí, a partir do momento que eu conheço, né, meu educando, que eu conheço o contexto da minha sala de aula, eu vou, então, empregando, né, essas abordagens, né, para favorecer esse processo educativo, né, que se quer inclusivo, né, que se quer participativo, que se quer de uma forma, né, qualificada, né? E aí eu tenho o que como abordagem pedagógica, né? A exposição pelo professor na forma de aulas expositivas participativas, dialogais e interativas, né? Eu posso usar isso. Estudos de texto, de casos reais ou simulados, estudos dirigidos e ou orientados, mesa redonda, círculo de estudos, painéis e similares, trabalhos e apresentação em grupo, utilização da informática como técnica de apoio didático, pedagógico, pesquisas orientadas de campo, encenações teatrais e técnicas de oratória, entre outras coisas que eu vou poder usar, empregar, né, como uma abordagem dentro dessa metodologia, que tem essa cara, que tem esse caráter, né, que deve considerar esses procedimentos, né, que nós apresentamos anteriormente. Então, nós destacamos, né, por isso que é importante conhecer o aluno, conhecer o contexto da sala de aula, para saber o que é que pode, né, ser feito, né? E o que é que pode, né? Você pode encontrar uma resposta, né? Uma participação maior desse aluno, né? Digamos, né? Que na turma o estudo de texto, de casos reais, né? Seja algo que envolva, né? Que haja um envolvimento, a participação maior. Então, nós podemos investir nisso, né? Considerando aqueles procedimentos, aquele caráter da metodologia, como a metodologia pode ser feita, encenações teatrais, né? A questão lúdica também, né? Que vai ajudando, né? Nesse envolvimento, né? Nesse conhecimento, né? Nesse encantamento, né? Pelo aprendizado a partir, né, dessa abordagem, né? Então, é realmente um desafio, né, para o professor, né, o professor, o educando, pensar essa abordagem metodológica na educação de jovens e adultos, mas nós partimos de quê? Da ideia de que as ações são feitas, são executadas, as adequações são feitas e são executadas para que esses processos educativos, eles possam, então, ser inclusivos, participativos, né, e possam, né, produzir, né, contribuir com uma educação de qualidade para esses jovens e adultos, né, que estão na escola, que estão nas salas de aula. E aqui nós temos a nossa bibliografia, né, os autores que nós vamos encontrar no nosso texto base, né, e que contribuíram aqui com a nossa compreensão acerca das ações e adequações metodológicas, né, na EJA, na Educação de Jovens e Adultos, e aí Freire, Fazenda, Ferreira e outros aqui, né, que tem suas contribuições importantes, né, na compreensão, né, desse tema, né, do tema que nós tratamos na aula hoje. Então, é isso, né? Desejo que vocês possam fazer um estudo proveitoso, né, uma leitura proveitosa e seguir aqui, né, conhecendo, né, cada vez mais os temas relacionados à educação de jovens e adultos. Né? Ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula.